Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário, o podcast que é uma legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com convidados muito especiais abordando diversos temas, sob diversos pontos de vista. Eu sou Gustavo Ciotti, deixo aqui desde já o meu convite a quem não me conhece, a quem está chegando agora para conhecer os meus conteúdos. Sou escritor, entre outras coisas, escritor, expedicionário. Então, meu Instagram, já fica o convite, Gustavo_Expedicionário. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, conhecer um pouco mais do Brasil. E hoje, falando de Brasil, mas também de outros países, eu trago um querido amigo, um cara que eu tenho uma consideração gigantesca, Zé Davi, que agora é praticamente um cidadão português, né? Sim. Também já esteve na Espanha, já morou na Espanha, vai trazer muita coisa dessa sua bagagem, né? De Brasil, também morou em outros estados além de São Paulo, você é paulistano, né? Sim, é. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, eu agradeço muito você ter aceito o convite, seja muito bem-vindo aí para a nossa expedição, agora além do Brasil, né? Sim, Mais uma sim. vez. Cara, muito obrigado. Eu agradeço imenso assim, a oportunidade de vir aqui e poder partilhar um pouco dessa experiência. Inclusive para, né, nessa etapa agora que eu estou em Portugal, para desmistificar um pouco também. Sei que tem muita gente que está surfando nessa coisa de influencer e para ganhar seguidores e ganhar uns trocos ali no Instagram, no YouTube, eles só falam a parte bonita e tal. E para falar os dois lados. Perfeito, perfeito. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana, né? Então nos acompanhe, a mim e aos meus convidados. O canal do YouTube é Papo de Expedicionário. Então fica aqui o meu convite. E vamos nessa, Zé. Você é gastrônomo, né? Sim. Mas eu queria entender como é que foi essa sua trajetória. Você traz isso de família, uma influência, você sempre se deu bem ali para fazer comida e tal, né? Então, antes da gente ir para o espaço internacional, vamos pegar as origens do Zé. Traz para a gente aqui, por favor, como é que foi ali o seu começo, tal? Você é paulistano, né? De onde você veio, enfim, conta um pouco da tua trajetória aí. Na verdade, eu nasci em Natal e cresci em São Paulo. Meus pais, minha mãe veio morar aqui, eu era muito pequeno, morei até os 18 anos. E depois eles se aposentaram e voltaram para Natal. Ah, você é nascido Sim, lá? sim. Legal. E eu até brinco que eu sou brasileiro de nascimento e galego de coração. Porque se tem um lugar no mundo em que eu me sinto mesmo em casa é na Galiza. Né? Olha, que legal. Na Galícia, né? E assim, a cena Que é Espanha. Assim, me dói um pouco dizer que é Espanha, porque inclusive os meus primos de lá, eles são, tipo, galeguistas, assim, né? Porque a gente pode falar sobre isso depois, mas no passado, desde a época de Roma, o norte de Portugal e a Galícia eram uma província romana. Começava em Corunha e terminava em Coimbra. Então, o galego é mais antigo que o português, é o pai do português, o idioma. Tanto que as tradições, a maneira de se vestir, é tudo muito parecido. Inclusive no Minho, eu morei na fronteira, minha casa era 2 quilômetros. Eu ia correr, tipo, ligava pra minha mãe e falava, dá tchau pra minha prima lá do outro lado do rio, brincando. Olhava, ficava sentado assim, descansando. Do outro lado tinha uns barquinhos, tinha tax boats, né, para os peregrinos que faziam o caminho de Santiago, atravessavam um rio de um táxi barco e tal, para continuarem, assim. Então, olha só. Era muito engraçado. Você tava o tempo todo convivendo com 3 línguas ali, né? Que sensacional. A língua oficial é o galego e o espanhol, e do outro lado era o português. Então, tipo, a Fortaleza de Valência do Minho, uma cidade medieval que, tipo, a cidade se desenvolveu de dentro dessa fortaleza. Agora já cresceu. Sim. Mas lá dentro, tipo, você está andando assim, você escuta os mais velhos falam galego, a molecada fala espanhol e os portugueses. Então, tipo, você passa, o cara te oferece em espanhol. Aí quando vê que é brasileiro ou português, já muda o idioma. O galego é considerado um idioma, propriamente. É um idioma, oficialmente. Não é um dialeto. Não é dialeto. Tanto que para você fazer uma oposição, como eles chamam, um concurso público para professor, você tem que dominar. Você tem que fazer um teste de que você consegue ler e falar em galego de maneira fluente. Olha, assim como na Catalunha também, você tem que provar, para trabalhar para o serviço público, tem que provar que fala catalão. É uma relação parecida, então, por exemplo, Galícia está para a Espanha, né? Seria o Barcelona também. Mas é separatista, tipo. Não é tão. É que assim, não é que é separatista, é que se você pensar, eles se sentem muito mais portugueses do que espanhóis, porque o norte de Portugal começou por causa dos galegos, as brigas ali do Afonso Henriques, não sei o quê, lutando contra o amante da mãe, que era um conde galego, não sei o quê. Então, o pessoal tem muito mais identificação com o Portugal do que com a Espanha. Com a própria cultura. Sim, mas assim, voltando para a cena da cozinha, minha mãe nunca gostou de cozinhar. Então, como eu cresci em São Paulo, todos os meus amigos tinham, tipo,
o avô era japonês, ou alguma outra pessoa da família ele era italiano, não sei o que. Eu ia pra casa da molecada e comia mó bem. Chegava em casa, era sempre a comida básica. Minha mãe sempre falou, não gosto de cozinhar. Pode crer. E quando eu comecei a ter idade, assim, pra pegar nas panelas e tal, eu comecei a tentar. Só é porcaria, mas tentava fazer alguma coisa. Né? E, assim, o primeiro gatilho que eu tive com a cena de morar fora foi com a tua irmã. Quando eu a conheci, que nas conversas e tal, ela me falou da cena do intercâmbio, não sei o que lá. E aquilo ficou na minha cabeça. E uma vez eu fui punk, e um punk que tinha acabado de chegar de Londres. E eu fui um dos poucos que deu atenção pra... O cara chegou todo empolgado, contando como é que era, né? Tipo, a vida na lua, assim. Como é que era... Tipo, isso foi 2000, 2001. Como é que tinha sido morar em Londres, ser punk em Londres. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando os meus pais foram morar em Natal, foi no boom do euro. Foi a criação ali da moeda. Tipo, a moeda valia muito. Vários estrangeiros descobriram o Nordeste. Então, quando eu cheguei ali, eu vi que, mano, eu quero morar fora e é uma possibilidade. E aí comecei a conhecer uma galera, comecei a me dedicar a aprender espanhol, aprender inglês. Na altura, o Brasil tinha uma parceria com a Noruega, então eles mandavam estudantes noruegueses para estudar na Universidade Federal com professores noruegueses. E eu conheci essa primeira turma e fiquei amigo deles. E aí, quando o pessoal foi embora, alguns voltaram e compraram casas lá no Nordeste. E se dedicaram a morar, começaram a jogar capoeira. A preço de banana. Sim, a preço de banana, assim. Tinha uma grande amiga que ela trabalhava 6 meses lá, pedia demissão, e com o dinheiro que ela ficava 6 meses vivendo Ali, sossegado, tal. surfando, tomando ali uns morritos, umas caipirinhas. E nessa eu comecei a me envolver com a cultura norueguesa, ajudou-me a desenvolver o inglês. E eu fiquei meio que como um assessor deles. O pessoal mandava e-mail, na época não tinha WhatsApp nem nada. Sim, Vai um primo meu aí, pega a chave com o caseiro, e se precisar alguma coisa no consulado, leva o cara lá, leva a menina lá. Tipo, eles querem ir no mercado popular, leva lá pra comprar rede. E eu ficava ali meio que censureando a galera, né? Perfeito. E tanto que um dia eu tive a oportunidade de ir à Noruega. Tipo, imagina, quando eu era adolescente nem sabia onde era a Noruega no mapa direito. E de repente eu tô na Noruega e o pessoal mudando o dia de trabalho, pegando folga, tentando gerir a coisa para me receber, para tentar propiciar aquilo que eu tinha oferecido para eles no Brasil. Uma troca. Né? Eu me senti como se fosse tipo o príncipe do Brasil, assim, sendo recebido na Noruega, porque era um carinho, velho. E o pessoal orgulhoso também de mostrar, essa aqui é a minha cidade, aqui foi a escola onde eu estudei, aqui era onde eu pescava com meu avô. A Noruega foi o primeiro país que você conheceu? Não, o primeiro país que eu conheci foi a Espanha. Foi para Espanha? Sim, foi para Espanha, depois fui para Portugal, aí... Primeiro fez ali um reconhecimento, né? Não foi tipo para morar direto. Não, é porque assim, eu conheci uma galera, acho que em 2004, que estava de férias em Natal, e eu fiquei, que eram galegos. Foi a minha primeira aproximação com a Galiza. E depois teve o primeiro cara que eu recebi na minha casa, o estrangeiro, era de Vigo, o Alberto de Vigo. E... tipo, comecei a fazer muita conexão com os espanhóis. Sim. Muitos espanhóis começaram a ir para Natal. Como eu estava naquela de aprender espanhol, a gente montou meio que um grupinho. Então, tinha amigo do País Basco, de Bilbao, tinha amigo de Barcelona. E tinha alguns amigos do sul da Espanha. Então, conviver com essa galera era um choque mesmo. Porque Sim. o pessoal do norte é muito diferente do pessoal do sul. Mas é muito diferente mesmo. Assim como é aqui também, né? Como é aqui, A gente pensa que por esses países serem muito menores, é tudo igual. Porque o Brasil, né? É um país continental, Sim. né, cara? Você tem quem mora no norte aqui, quem mora no Pará com o Rio Grande do Sul. É uma coisa completamente diferente. E nesses países tem muito isso também. Sim. Até por uma herança histórica, né? Que você estava falando, a Galícia, tal, Sim, né, galego e tal. Então, é legal também você trazer essa referência para a gente se situar, entender que, cara, o país não é todo igual, não é todo homogêneo. Tem muitas influências, tem muitas coisas ali que ditam, né? Como as pessoas são, como as pessoas se tratam, como se portam, enfim. Inclusive o sul de Portugal, o Reino dos Algarves. Se você lembrar, na época que o rei fugiu aqui para o Brasil, né, das invasões napoleônicas, o Reino de Portugal passou a se chamar Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Porque a última parte de Portugal que eles conseguiram conquistar dos mouros, os cristãos conseguiram tomar, foi o Algarve. Então Portugal só ia até ali um pouco abaixo de Lisboa. E aí, muitos séculos depois, eles conseguiram tomar dos árabes aquilo. E aí sim virou aquele Portugal que a gente conhece agora. Olha só. Então, imagina, é até engraçado quando a gente conta isso. Vamos falar sobre isso, eu trabalho com turismo agora. E contar para o pessoal que o único caso em que a sede de um reino europeu esteve fora da Europa foi com Portugal. Era no Rio de Janeiro. Então o rei, Napoleão invadiu, o rei virou pro irmão e falou, mano, és o maior, deu tapinha nas costas, vai ficar aqui para lutar pelo nosso povo, não sei o quê, porque és o maior. Eu
pá, não sou tão bravo como você, então eu vou pro Rio de Janeiro ficar ali com as minhas caipirinhas e tal. Sim. Se a coisa correr bem, eu volto. Se não, pá, podemos administrar de lá. O cara criou um home office ali no Rio de Janeiro. Sim. Os 15 mil fidalgos que poderiam pagar entraram nos barquinhos e foram escoltados pela Inglaterra para o Rio, e Portugal ficou herdeiro ali nas invasões de Napoleão. Cara, que genial. E isso é muito legal, né? Porque para você falou que você está trabalhando com Sim. turismo também agora. Primeiro que você tem que falar mais de uma língua. Sim, não sim. basta falar inglês. Né? Você tem que falar a língua do país que você está e dominar algumas Sim, outras sim. que vai facilitar muito a condução do teu trabalho. E essa imersão histórica que você tem que fazer deve ser genial também, né? Sim. Porque eu falo muito assim, a gente já conhece muito pouco a nossa história do Brasil. Pouquíssimo. Que dirá a nível internacional, né? Então você descobre coisas, elementos, começa a unir pontos. Por que tal povo é desse jeito? Por que tais pessoas não gostam de tal região? Por que tem rivalidades? Por que era assim, de repente ficou assado? Isso é muito legal, né, cara? E esse conhecimento é riquíssimo, né? Inclusive aquela cena do acordo ortográfico e tal, né? Que Portugal celebrou com o Brasil e outros países lusófonos. Os portugueses são muito ressabiados com isso. Porque, tipo, terno. Terno para eles é um fato. E fato, que seria o nosso fato, uma coisa factual, é facto. Então, para eles ficam, eu me recuso a falar que eu uso, que isso é um fato. Um fato é um costume, é a roupa, é o que seria para nós um terno. Olha. Só que a língua é um elemento vivo, ela está em constante mudança. Estava falando aqui da Galícia, né? A Galícia, o norte de Portugal era um reino só. Hoje em dia, por exemplo, bué. Bué é uma coisa que os portugueses absorveram dos africanos. Todo mundo, bué significa muito, grande. Tipo, você fala, mano, como é que tá o calor lá fora? É uma gíria. Tá bué é calor. Olha só que legal. Então, até quem acha dos países colonizados quem ali. acha que fala o português puro, acaba por falar bué também. Olha, mas imagina, se a gente for olhar para trás, se for para ser assim mesmo, super Caxias com a língua, vamos voltar a falar o latim vulgar. Que era foi o começo de tudo. A língua está em evolução, a língua é um elemento vivo. Sim. Tipo, Portugal recebeu muitos ucranianos agora. Já tinha muita gente do leste da Europa, principalmente no Algarve. Imagina, o pessoal sai de um lugar frio como a Rússia, a Ucrânia, vai morar no Algarve, que é sol quase o ano todo. O pessoal pira morando ali. Então a comunidade do leste da Europa é muito grande. Olha, isso daqui a 100 anos vai repercutir na maneira como aquele povo vai falar. Perfeito, vai plantar uma semente ali também. Palavras ali, como a gente aqui em São Paulo absorveu muito do italiano, muito do japonês, muita coisa do árabe, tipo esfirra. A gente trata esfirra como se fosse uma coisa que nós tivéssemos criado. A origem é árabe, mas o brasileiro já incorporou a esfirra de uma maneira que... Você vai na Moca, né? Você vai na Moca. Eu mesmo já falo, o paulistano fala, essa influência italiana ela é muito viva, muito presente, né? E ela acaba fazendo parte, né? Você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo, os caras misturam, porque lá a influência uruguaia e argentina é gigantesca também. Sim. Pelé e não sei o quê, como se os caras estivessem falando em espanhol. Ele acaba se misturando também, né? E vira parte, por mais que seja uma coisa informal, é uma coisa que às vezes é uma gíria, uma expressão, mas faz parte da língua no cotidiano. Então acaba se ramificando ali, né? Inclusive os estrangeiros, vários estrangeiros e muitos espanhóis dizem que conseguem compreender melhor o português do brasileiro do que o do português de Portugal. Porque tem muito aquela coisa do e tipo piscina, Priscila. Imagina, Priscila, eles falam Priscila. Isopor, esferovite. Isso parece mais russo do que... Muito mais. O Duvier e o Ricardo Araújo, eles brincam com isso num espetáculo que eles têm, de ficarem ali tipo, provocações de um carioca com um português, com um lisboeta, e colesterol, que eles falam colesterol. Olha só, cara. Então, mesmo russo. É até interessante pra galera ter uma noção que, assim, não é assim, tipo, você vai pra Portugal... Eu lembro, cara, eu tava no Canadá e eu fui pedir uma informação num restaurante ali, e eu tava começando a aprender a falar inglês, fui falar meio zerado de inglês. E tinha um casal de portugueses. Aí eu falei, puta, agora pronto, né? Tô feito, tô tranquilo. Tava nada. Tinha coisa que os caras falavam que eu precisava entender melhor do que o próprio inglês. Eu falava, porra, meu, mas como assim, né? É porque na América do Norte tem muito açoriano e imagina, os Açores está mais próximo da América do Norte do que de Portugal. Olha. Então imagina que agora nós temos internet, tá? Mas imagina como Açores é uma ilha. São várias ilhas, são 9 ao todo. Olha. E se eu não me engano são 9. Desculpe aí algum português se estiver errado. Mas está um pouquinho mais perto da América do Norte do que da Europa. Inclusive os Estados Unidos têm uma base nos Açores. Pode crer. Então imagina que antes de ter internet, como é que era se o rei decide, vamos mudar a maneira como falamos tal coisa se escreve, vamos mandar uma carta. Se aquele barco chegasse, as pessoas dali saberiam. Se naufragasse, olha... Perdeu essa mensagem no caminho.
Então eles ficaram isolados durante muito tempo. Eles falam um português muito engraçado. Uma vez eu fiz uma entrevista para uma ilha para trabalhar e a senhora, ela disse: olha, não posso deixar de reparar que você tem um acento diferente. O senhor é estrangeiro, né? E deu-me uma vontade de dizer, a senhora também, porque eles falam muito engraçado. Tanto que quando a TV portuguesa vai entrevistar alguém, ela tem uma matéria, tem legendas, tem subtítulos. Porque o pessoal do continente não consegue entender o que um açoriano fala. Olha só. Assim como na Madeira também eles falam engraçado. O Cristiano Ronaldo sofreu muito quando foi morar em Lisboa. Porque ele era moleque, quando foi jogar lá para a escola de Sporting, eu acho. E ele era muito gozado pelo... Gozado. Né? Gozar é... Não, mas aqui também sim, tem, de tirar sarro. Sim, de tirar sarro. Ele era muito zoado pela molecada, porque tem falava diferente e tal. Tem os dois sentidos. Falava diferente e tal. Então ele sofreu muito bullying, assim, né? Olha só. Então o pessoal das ilhas sofre muito. O Canário também, imagina. As Ilhas Canárias estão lá embaixo, lá embaixo mesmo da África, muito distante de... Na Espanha eles falam sapato, zanahoria. Nas Canárias eles falam sapato, zanahoria, como um argentino falaria. O sotaque deles é mais devagar, é mais limpo. Um andaluz que está ali perto do Marrocos e tal, fala: eu estou cansado, eu sou de Espanha. Para você pegar ali... você pega, por exemplo, o portenho, né, da Argentina, né, que tem uma influência italiana, tem uma influência... Ele é um paulistano na Argentina, né, o portenho, né? E deve ser completamente diferente do... Porque isso é legal também de você trazer, até porque você morou lá, né? E eu não sei se há uma relação, por exemplo, do inglês da Inglaterra, por exemplo, o inglês dos Estados Unidos, que já deve ser uma coisa muito diferente. O inglês do país propriamente dito, ele é muito mais formal, ele é menos difundido, né, com influências e tal. E o espanhol da Espanha, assim como o português de Portugal, ele deve ser muito mais ali, né, tipo, mais certinho, mais menos amplificado. O pessoal do sul da Espanha, eles comem os S, por exemplo. Então, pescado e pecado. Você tem que pegar o contexto da... Porque ele fala, não me gusta pecado. E aí você fica, mas ele não gosta de pescado, né, do peixe, ou ele não gosta de pecar? Olha, que doideira. Eu sou de Espanha. Eles nunca falam Espanha. Espanha. Escuela. Me voy a escuela. Então, tipo, você tem que... Algumas coisas tem que pegar o contexto, assim, E pra você, assim, cara, pegando assim, já pra quando você você mudou pra lá. Você mudou pra lá com quantos anos? E pra onde primeiro? Pronto, eu conheci essa família e fui meio que adotado por eles. Porque o que acontece? Os antepassados foram imigrantes na Argentina e a avó voltou criança para Galiza, voltou com 8 anos. Então, todo mundo da família diz que ela deixou Buenos Aires, mas ela nunca deixou de coração, assim, nunca conseguiu sair. Ela morreu com 105 anos e aos 103 eu ainda conversava com ela sobre alfajores. E ela tinha umas memórias, assim, tanto que uma das minhas primas, eu falo prima do coração, eles me tratam como primo do Brasil. Uma amiga foi ao endereço onde ela morou, em Buenos Aires, e quando fez uma videochamada e tal, a velhota disse: pá, não é isso daí. Não foi aí que eu cresci. Porque na cabeça dela era uma Buenos Aires de 1926, sei lá. De quando ela veio muito pequena para a Espanha. Sim, sim. E aí nós até temos uma brincadeira que somos 2 vezes vizinhos. Porque eu morava em Portugal, na fronteira, e era só cruzar o rio e estava na terra deles. E aqui no Brasil, tipo, se cruzássemos ali para o lado argentino, éramos vizinhos outra vez. Ainda há alguns parentes meio perdidos lá em Buenos Aires. E tipo, a imigração galega foi tanta na Argentina que não importa de que parte da Espanha você é. Quando você chega na Argentina, o argentino fala que você é gachego. Aí você fala assim: mano, mas eu sou de Madrid, não tem nada a ver com a Galícia. Gachego, dá igual. Porque foi muita gente para Portugal, o norte de Portugal, inclusive. Perfeito. E a Galícia, eles imigraram muito para as Américas. Tanto que no Nordeste, quem é mais branco é galego, né? Sim, tem essa expressão. Você eles chamariam de galego. Por quê? Porque se você olhar os caras do norte, eles são mais brancos. Por quê? Porque tem herança celta e romana. O pessoal do sul é mais moreno que eu, inclusive. Porque tem herança árabe. Os árabes ficaram ali 8 séculos. Perfeito. No norte eles ficaram menos de 150 anos. Então, a herança genética, você vai para o sul da Espanha, o sul de Portugal, as casas parecem umas mesquitinhas, não sei o quê. E cultural também, brother? Sim. Você tem uma diferença muito grande, vamos pegar a Espanha, por exemplo, né? Sei lá, do sul da Espanha, com influência, por exemplo, da Arábia e tal, né? Hábitos, culinária, eles até que o pessoal que tem algum convívio com você vai adaptando também. Eles costumam comparar assim que o andaluz, por exemplo, tá para o espanhol como o carioca tá para tipo
O brasileiro, o carioca tem a coisa do mais malandro e tal. Eles dizem que o andaluz é mais malandro, não sei o quê, não cumpre muitas coisas. É mais ali, o cara do norte é aquele cara mais sério. Tipo, o pessoal o basco é muito sério. Tanto que o esporte nacional do País Basco é quebrar pedras. Olha só. Tipo, por exemplo, Portugal. Dizem que a mulher do norte tem pelo nas ventas. Porque imagina, as tropas de Napoleão, quando invadiram, eles prenderam os soldados portugueses que eram bons, mataram uma galera, as mães iam para cima dos soldados com uma enxada na mão, uma pá, para defender a honra dos filhos. Né? Sim. Então imagina, uma mulher ali no desespero para proteger os seus filhos com um instrumento tipo, rural, assim, contra um soldado com uma escopeta. Sim. Então, os próprios soldados meio que temiam, assim, mano, essas mulheres têm pelo nas ventas. Bruto, a mulher do norte é considerada mulher de fibra. Tem essa coisa, assim, essas diferenças. A comida também, tipo, o prato típico do Algarve é uma cataplana, que é uma panela de cobre meio, parece um disco voador da Xuxa, assim. Tipo, é muito bonita, é de cobre, eles fazem uns arrozes com frutos do mar, com a mariscada, não sei o que. A cataplana algarvia só que tem o próprio formato da panela, me lembra um pouco uma tagine, assim, tem essa coisa da influência árabe. Pode crer. Eles comem muito mais coentro, como no Nordeste. É mais quente, eles comem mais coentro. No Norte, eles comem muito mais salsa. O pessoal do Norte não... E é como aqui, quanto mais vai ficando... Só que aqui é o contrário, né? Entre Sul e Norte. Mas quanto mais vai ficando frio, digamos assim, mais o paladar. Tipo, em São Paulo, o pessoal é muito mais salsa e torce a cara para coentro. É a mesma coisa lá em Portugal ou na Espanha. O pessoal no sul come coentro em tudo, no norte é salsa. Perfeito. E, cara, quando você mudou para lá, primeiro para a Espanha, depois para Portugal, né? Assim, eu acho que, assim, de uma maneira geral, eles são receptivos. Há sempre um preconceito, há sempre uma ideia, às vezes, sobretudo com mulher, muitas vezes, né? A mulher reclama muito disso, da maneira como é tratada, como é vista em Portugal. Brasileira, digo, né? Sim. Mas a sua experiência, né? Você chegou, tal, foi para morar, não foi só para passear, né? Você foi bem recebido? Os caras te tratam meio diferente? Primeiro porque você é um estrangeiro, você não é um deles, né? E brasileiro. Há uma coisa meio de olhar de cima para baixo, de tipo diminuir você, ou você não passou por isso? Vou falar que é engraçado que, tipo, desse lado do Rio, né? Por exemplo, desse lado do Minho, do lado de Portugal, quando eu tinha o Tinder, geralmente quando dava match com uma portuguesa, que ela percebia, já teve até uma menina que essa ficou marcada, fiquei trocando ideia com ela de cinema, de um monte de coisa. E eu, de propósito, escrevi gastrônomo com um circunflexo, e eles escrevem com agudo, é gastrônomo. Gastrônomo. Eles falam mais aberto. E aí ela, você é brasileiro, né? Eu falei, sou, mano. Daí a menina já começou a me esculachar. E, tipo, imagina, estávamos a ter uma conversa super bacana sobre filme, sobre não sei, cultura. E o simples facto de que eu era brasileiro já mudou totalmente a conversa. Cortou na hora ali. Só que daí eu também não dei o pezinho para ela, continuei sendo educado e tal, de uma maneira que ela ficou assim, olha, eu peço imensas desculpas, eu não tinha intenção de te ofender, olha, de forma alguma, você está falando sobre um perfil de caráter assim que não condiz com o meu, então, pá, não peguei isso para mim. E aí no final me despedi dela para não dar... Mandou bem. Eu desfiz o match e nunca mais falamos. Sim. Só que daí quando eu ia pra Espanha e comentava essas coisas com as minhas amigas, com as minhas primas, todas elas falavam, mano, se eu chegar na minha terra dizendo que eu tô namorando um brasileiro, eu vou ser a maior, assim, tipo... Porque o brasileiro é muito bem visto na Espanha. Olha só. Claro que vez ou outra acontece idiota tem em todos os lados. Vai ter alguém que vai dizer que passou Mas eu me sinto muito mais confortável em ser apresentado como um amigo, um familiar, o que for, do Brasil, sendo brasileiro na Espanha do que em Portugal. Em Portugal, é um bocado... Quando o pessoal percebe, tipo, a minha companheira é portuguesa, e outro dia aconteceu, nós fomos no centro de saúde e eu disse, não fala nada. Comecei a falar e a atendente, pô, você não é desse centro de saúde, e super grosseira comigo. Quando ela abriu a boca, que tipo, ei, ela é portuguesa, olha, diz meu nome mais uma vez. Já afinal foi porque eu mudei a ordem do sobrenome aqui, sim, com certeza, o senhor é daqui mesmo, não sei. E é um caso chato, porque você tem que ter uma madrinha ou um padrinho o tempo todo para estar ali falando por você, tipo... Para te representar, né? Não, na cozinha, nós tínhamos 3 brasileiros. Eu que sou café com leite, digamos assim, sou moreno. Tinha um moleque de Brasília que é branco dos olhos verdes e tinha um cara de São Paulo que é negro. E nós 3 éramos chamados de macacos. Sempre faziam brincadeiras conosco. E claro que o que era negro sofria sempre um pouco mais, assim, umas coisas mesmo duras. Mas no geral, eles falavam, mano, vocês são brasileiros. Eu conheço uma mina de São Paulo que morava em Dublin.
E ela era nani de uns ricaços lá, então ela, tipo, branca, dos olhos claros. Aham. E uma vez no Algarve, ela tava falando em inglês com a molecada que ela cuidava e a vendedora achou que ela fosse a mãe dos meninos. Quando ela abriu a boca que falou com o sotaque de São Paulo, o tratamento mudou todo. Tipo, não é irlandesa, é brasileira. Aham. Então, meio que não faz diferença você essa ser branco. Assim. xenofobia, Sendo brasileiro... ela é presente de sim, fato tipo, mesmo, não é lenda. Inclusive, eu tenho uma amiga que foi alugar um apartamento, ela é filha de português, tem toda a documentação, foi, ligou e tal. Os caras falaram, não, já foi alugado o apartamento. E a irmã dela mora em Lisboa e tem sotaque lisboeta, que são só irmãs por parte de pai. Uhum. E aí a outra ligou e tal, e eles, com certeza, tá disponível, a senhora quer marcar, não sei o quê. E elas foram as duas. E aí no final, olha, mas não é pra mim, é pra minha irmã, que inclusive o senhor disse que já estava alugado e tal. Ficou aquele clima meio constrangedor, assim. Então imagina, as duas parecidas, as duas brancas, filhas do mesmo pai, com documento igual, mas uma fala de uma maneira, uma fala com sotaque do Rio, outra com sotaque de Lisboa. E aí ditou a regra. E aí já prevalece para que fala com o sotaque português. E isso que você falou, cara, é uma coisa que é interessante. A gente está vendo, por exemplo, que o Vinícius Júnior está passando na Espanha, sim. né? E de uma maneira assim, completamente... Os caras estão enlouquecendo, estão perdendo a noção. Mas não pegando só ele como... Ele é uma referência, né? Mas então o racismo ali... E você vê muito aqui, por exemplo, porque aqui tem português pra caramba também. Santos, onde eu moro, tem português aos montes. Nunca tive problema com nenhum. Mas você percebe, às vezes, nas colocações, cara... Mesmo que o cara tente maquiar um pouco, mesmo que às vezes o cara ache que não está tendo a intenção, mas ele tem... as colocações muitas vezes têm um cunho racista. Sim. Isso é enraizado já... É que, assim, apesar do Brasil ser muito racista, a gente vê os casos aí todos os dias das coisas que acontecem. E aqui também é. Então, eu cresci, tipo, meu pai fazia brincadeiras racistas, assim. Só que daí, quando eu fui ficando adolescente, já... ficou de uma maneira que se eu fizesse aquilo, todo mundo ia olhar e falar, mano, você tá louco? Você tá falando isso, tipo... Então, eu sou de uma geração em que já pegava mal você fazer piada, tipo, piada de preto, não sei o quê. Em Portugal, infelizmente, ainda é muito comum, tipo, eu viro pros caras ali e falo, mano, pega uma cerveja ali pra mim. Tá tolo? Achas que eu sou teu preto? Na Espanha também se como fala se isso. fosse sou o seu criado. Você acha que eu sou seu escravo? Sou seu ainda sou seu escravo. E é tipo normal falar isso. Olha e aí, se só. você vem... Pô, você acha que é legal falar assim e tal, de repente... Eles já ficam essa meio miscigenação mordidos. ali, porque assim, você pega, por exemplo, a seleção de Portugal, tem negro jogando lá. Como é que é, assim, mas no geral? Por isso, a França também é muito racista. Exatamente. Quase toda negra, né? Exatamente. Mas mesmo assim, os caras são mó racistas. Exatamente o que eu trouxe com o meu convidado anterior aqui, o Darmani, que ele é francês, exatamente tratando isso, né? Sim. De que, né, pelas influências, pelas colônias e tal, né? A França, hoje, você pensar num francês... de raiz, não vou dizer raiz, mas um francês provavelmente você não vai pensar num cara negro, entendeu? Sim. E hoje eles, né, a população tem muito, né, pelas influências, tal, enfim, migrações, enfim. Mas em Portugal é então visto que na França é muito comum. Sim. Em Portugal é mais raro. E imagina, Lisboa também por ser capital e recebeu muito mais cedo a imigração das antigas colônias, né? Eles, tipo Moçambique, Angola, Moçambique. O norte demorou mais a receber. Então, para quem é negro e vai para o norte, a gente vê que sofre mais. O Porto demorou muito. Imagina, Portugal sempre foi um país que mandou gente, né? Exportou, nunca importou. E desde os anos 2000 começou a importar. Então, para o português ainda é muito recente ter gente de fora, conviver com outras culturas. E de repente teve uma invasão de chineses, por exemplo. Tem loja chinesa em todo lado. Eles têm muita dificuldade em aprender o idioma. E muitas vezes essas pessoas ficam... Hoje em dia tem muito paquistanês, muito indiano morando em Portugal. Eu tenho um amigo que fala muito, muito bem português, convive com a galera, já se tornou cidadão português, inclusive, e não veio de Goa. Foi fazer mestrado lá, acabou ficando e... Agora, esse pessoal, às vezes quando eu me sentia meio mal, me sentia isolado, assim, eu olhava pro lado e via, mano, eu consigo socializar ainda. Esse pessoal realmente vive numa bolha, eles são herméticos. Isso que eu ia te perguntar, eles são vivem muito no grupinho fechados deles, mesmo. só andam ali 4, 5 paquis e tal. Ainda que tenha uma galera vindo, né, cada vez maior, né, até pela mão de obra, tal, precisa, né, a mão de obra, vamos dizer, mais barata, então você pega muito asiático, né, às vezes latinos, enfim. É um país que recebe. Para você ir para lá, ele também não dificulta horrores. Mas o tratamento propriamente dito ainda tem muito disso. Sim, eles tinham uma coisa de chamar as pessoas no passado de cidadão de segunda classe. Tipo, por mais que você fosse branco, teus pais foram para Angola, por exemplo. O cara foi servir na guerra, acabou ficando lá, na Guerra das Colônias.
quando volta com filhos e tal. Você tem o documento português, mas fala com sotaque angolano. E por mais que seja branco, eles falam cidadão de segunda classe. Falavam, né? Como na França também eles chamavam de pied noir, né? O pé negro. Podia ser branco, mas nasceu no Marrocos, é um pé preto, eles falavam. Então não é francês. E eu não sabia, eu descobri isso quando fui morar em Portugal. A Venezuela, quando teve o boom do petróleo, não sei o que, era... todo mundo acreditava que ia virar um país de primeiro mundo, assim. Então a imigração de... Muita gente que eu conheço da Galícia, os familiares mudaram para Venezuela, Portugal. Trabalhei com muita gente que eram portugueses, que nasceram na Venezuela, mas eram filhos de portugueses. A minha companheira morou, o avô dela foi para lá, começou a prosperar, trouxe um monte de gente da aldeia, porque funcionava assim antigamente. Você vai para o lugar, começou a dar certo, manda uma cartinha, começa a trazer todo mundo. Perfeito. Né? Então, pode vir, né? Pode vir. Muitos madeirenses, por exemplo. Tanto que a maior rede de supermercados da Venezuela chama-se Central Madeirense. Então, você vê uns caras tipo branco, cara de português, quando começa a falar com aquele sotaque carregado venezuelano, de Caracas, não sei o quê. Então, eu nem imaginava, porque eu pensava assim, o português, se for migrar para a América, vai migrar para o Brasil, pela facilidade da língua e tal. E às vezes, conversando com a Maria, ela conta também da dificuldade que o avô dela tinha quando chegou lá. Naquela época, mal sabia falar português, quanto mais espanhol. E teve que se adaptar, e teve que aprender. Tem uma amiga que me apresentou um tio que foi com 17 anos da Galícia para lá. O cara voltou porque ficou viúvo, mas ele disse, mano, meu coração é venezuelano e não tenho mais... Perdi meu filho, perdi minha mulher, tô velhaço, meus amigos todos estão lá. Fiz minha vida lá. Eu não tenho identificação com esse lugar. E aí, tava ali com uma amiga, ela falou, olha como é que é engraçado. E você que é de lá da América, quando chega aqui, fala, tipo, meu coração tá aqui, meu coração é dessa terra. Né? Como é que o que não convém para um, convém para outro. É muito particular, né? É muito particular. Eu tenho um amigo que odeia a Alemanha. É alemão, é de Hannover, e odeia a Alemanha. Ele fala, meu coração é metade basco, metade brasileiro. Cara, eu sou tão brasileiro que eu faço piada de argentino. E o cara é alemão e ele odeia, ele é filho único, tem que ir por conta de família e tal pra Alemanha, mas ele sempre vai de nariz torcido assim pra Alemanha. E quando tá na Espanha, ele mora em Lisboa agora, mas quando tá na Espanha, quando tá no Brasil, o cara tá, mano, aqui eu tô em casa. Então, isso é uma coisa engraçada, né? Que eu até tava falando com o Darmani, porque ele é francês, mas ele saiu de lá muito cedo. Mora aqui já faz um tempo, morou em outros lugares também e tal. Então você passa a ter, quando você sai daquela sua bolha, por assim dizer, né? Eu também moro aqui, mas também eu tenho um senso crítico, eu tenho uma visão crítica do meu país também. Eu não acho que tudo aqui é maravilhoso, muito pelo contrário. Mas quando você sai daquela bolha ali, você passa também a ter uma outra visão do seu país, né? Você pega outras referências, você vê... Pô, meu, olha o que os caras falavam, olha que tipo de hábito que tinha. Então você começa também a desenvolver esse senso e falar, pô, mas não é a minha terra, mas também não é perfeito, entendeu? Você vai detestar o seu país, mas você passa também a olhar pelo outro olhar, né? Num olhar de que fala, pô, meu, tem coisa errada pra caramba ali também, né, meu? É legal isso. Inclusive, por exemplo, algumas pessoas que... Tem um prato que é típico do Natal, que é a aletria, que é aquele cabelo de anjo, extremamente cozido, com tipo um creminho d'ovos, é super doce, é uma sobremesa de Natal. E os portugueses têm o hábito de dizer que essa é a nossa sobremesa. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um cara daqui de São Paulo, na Turquia e tal, mostrando o mercado público. Quando eu olho, o tiozão turco tá vendendo o mesmo prato. É uma comida do dia a dia na Turquia. A coisa dos ovos com açúcar, com doce, né, com mel e tal, é herança árabe. E aí que depois se popularizou com a cena que as freiras, é engraçado, elas usavam as claras para passar a ferro a roupa dos padres e sobravam muitas gemas. Olha e daí começaram... Por isso que os doces portugueses são todos com gema e açúcar. Tipo, você vai, só muda o formato, não sei o que. Pastel de Belém. Tudo gema e açúcar, por conta disso. Tipo, passa o ferro, a batina do padre com as claras, e o que a gente vai fazer com as gemas? Tem que aproveitar. Vamos fazer doce, inclusive, para gerar recursos para o convento. Então faziam e vendiam botava ali na porta do convento e vendiam para o povo, né? Olha que legal. Se a gente pensar, por exemplo, outro dia, eu sou gastrônomo de formação e tive que pagar turismo, hospitalidade na faculdade. Outro dia um americano me perguntou, mas como é que você, como cozinheiro, gastrônomo, está trabalhando com turismo? Qual a relação? Eu falei, veja bem, a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia. Qual foi uma das primeiras preocupações em termos de economia assim, que eles tiveram? Vai faltar grão. Não vamos ter grãos. Como é que vai ficar para fazer pão? Como é que vai ficar para fazer pizza? A alheira, que é um prato típico português de Trás-os-Montes, lá, terra do Roberto Leal. É uma espécie de enchido de salsicha grande, assim, que é de origem judaica. Porque na época da Inquisição, a igreja chegava na porta das pessoas e para descobrir se o cara era muçulmano ou judeu, obrigavam a comer um embutido. E se tivesse porco, eles não iam comer. Então era aquela coisa da cruz à espada, né?
Sim. E ou se convertia ou ia para a espada, era para um paredão lá que eles massacravam o povo. Perfeito. Então os judeus já espertos começaram a pegar carne de caça ali, uma galinha, um coelho, não sei o quê, metiam bastante alho para mascarar o gosto. Quando chegava lá o padre do inquisidor, batia na porta dele, ele, ó, eu como, tá aqui, ó. Olha, altamente. E hoje em dia é um prato que os portugueses têm um orgulho e tal. E a origem é judaica. E foi um jeitinho português de driblar ali a Inquisição. Isso que você falou é legal, né, cara? O jeitinho português. Né? Aham. Porque a gente nunca pode se esquecer que a gente critica pra Aham. cacete. Tipo, e o Brasil, cara, assim, eu tenho tido um olhar muito crítico, mesmo porque a coisa aqui tá degringolando num nível que, assim, não dá pra romantizar, a coisa Sim. tá feia. Mas o Brasil foi criado, cara, pela escória da coroa, Aham. né? Sim. Quem veio pra cá, tem até uma Eram os música do... degredados. Não, tem a música do Ponto de Equilíbrio, né? Aham. Que é uma banda de reggae, fala muito ódio, muita maldade, a coroa mandou pra cá a escória da humanidade. Sim. De quem veio pra cá, né? Diferente de outros países, Sim. né? A colonização aqui foi feita pelos caras que eram os renegados, sei lá, né? Sim, a coroa chegava, você prefere ficar aqui no calabouço ou servir a coroa no ultramar? É claro que dentre o medo, tudo do diferente, do desconhecido, Sim. pá, o calabouço aqui eu tô sofrendo, eu vou pra lá. Né? Só que assim, isso faz parte da construção do país como sociedade, né, do Brasil. Que é um país novo, né, a nível de, enfim, né, de mundo, o Brasil está engatinhando ainda. O quanto que... Porque é engraçado, você pega, por exemplo, cidades como Santos, Rio de Janeiro, tem muita gente que faz associações, por exemplo, vai para Portugal e fala, olha que legal, cara, isso aqui tem uma influência portuguesa a tal lugar, tal lugar. Na influência do chamado jeitinho, do famigerado, nem famigerado, é ruim mesmo, jeitinho brasileiro, o quanto do jeitinho português, o quanto da influência portuguesa, você vê isso lá também? Essa coisa de você meio que levar, né? Porque o europeu é evoluído, não. Lá Não também tem a maracutaia, tem a pilantragem também. A tem Maria a sempre patifaria. brinca comigo que ela diz que eu sou mais europeu do que ela, porque ela, imagina, vamos falar do Porto. O Porto cresceu de maneira muito rápida para o turismo e tal. Em menos de 10 anos o Porto ganhou Só prêmios. uma pergunta, Bruno, desculpa. O Porto já foi capital de Portugal? Não, teve a opção de ser capital, mas tem até uma brincadeira que é Coimbra estuda, Braga reza, porque tem quase 80 igrejas em Braga. O Porto trabalha e Lisboa se diverte. A capital era Coimbra. Saquei. Só que daí o rei precisava mudar, pensaram em mudar para o Porto. E o povo do Porto não quis. Porque sabiam que se o rei viesse para o Porto, eles iam ter que trabalhar para sustentar ali a festança do rei. E iam ter que trabalhar muito mais para manter aquilo. Então, optou-se por deixa lá em Lisboa, os lisboetas que deem no chinelo para sustentar as farras do rei, que aqui nós estamos aqui para trabalhar. Mais uma vez, o povo do norte tem essa coisa de ser trabalhador, então tem essa brincadeira, Coimbra estuda, Braga reza, ali. Porto trabalha e Lisboa se diverte. Pode crer. E você vê isso, cara, esse... O que eu vou te dizer? Porque, porra, a gente não nasceu do nada. Mano, A influência trazida, e até mesmo hoje em dia. Nos tours, os gringos ficam muito impressionados quando vêm de países que são mais certinhos, assim, tipo Suíça e Canadá. Quem vem à frente comigo na van sempre fica, mano, isso é permitido aqui? Não é mais, o pessoal estaciona em cima da calçada. Tem uma rua que os gringos sempre riem, porque ela tem as demarcações no porto. No porto. Para estacionar, e aí acaba e começa uma calçada. Só que as pessoas continuam estacionando em cima da calçada como se fosse a continuação do estacionamento. E aí, quando a gente para no semáforo aqui e olha para a direita, os gringos ficam... Limite de velocidade é 120 e os caras passam ali com Tesla, com Audi, com Mercedes. Vum. Outro dia uma canadense virou e falou, mas não são 120 o limite? Eu estou enganada. Sim, são 120. E ela começou a rir, assim, tipo, o pessoal que é de uns países que são mais rigorosos, eles ficam chocados, mas isso não é só Portugal, a Espanha também é igual. Acho que é essa herança latina, velho. A Itália, mano, você pega, eu tenho uma amiga de Nápoles, tava me mostrando os vídeos lá a mãe dela é de Nápoles, na verdade, tipo, os gringos, todo mundo vai estar na varanda do Airbnb e tá gravando, porque parece a Índia de brancos. Os caras de moto cruzando, aí aquela confusão, eles não têm... O seguro na Europa é obrigatório do carro. Sim. Então eles batem no teu carro, como não tem seguro, abandonam, liga para um amigo, o amigo vem buscá-lo, não sei o que, foge para não pagarem o conserto do carro. Então é muito caótico.
Até uma suíça que viajou comigo outro dia, ela estava dizendo que você sabe que um carro é de italiano pelas condições, porque o suíço tem um brio com o carro, o suíço tem todo um cuidado na condução, na manutenção. E você vê que quando o carro está lixado, porque é de italiano. E é até interessante por isso, galera. A gente, né, nós nos criticamos de uma forma, né, eu acho que é legítimo, eu faço muito isso, mas a gente também tem que entender de onde vem isso, porque não veio do nada, entendeu? São influências e o Zé tá falando aqui pra gente, assim, você vê referências de espanhol, que são tidos como, é primeiro mundo, tal, não sei o quê. Não é bem assim, entendeu? Também tem o jeitinho, também tem eu não vou dizer assim, sei lá, né, de ludibriar, de te fazer de otário, não sei. Como também deve ter, qualquer lugar tem. Mas isso foi trazido para cá, né? Então é importante a gente trazer isso também, porque, Mano, você vai na oficina e lá a inspeção é anual e é obrigatório. Os caras fazem toda uma análise do teu carro, quanto tá mandando de fumaça, suspensão, se todas as luzes funcionam. Aí tem um checklist e aí você ganha um selo, tem que pagar por isso e ganha um selo. Se a polícia te parar e essa inspeção tiver vencida, o teu carro é apreendido, você paga multa. Mas muitas vezes você vai no mecânico e as placas antigas portuguesas, elas tinham o ano do documento e o mês. E aí já me aconteceu do mecânico falar, eu tô vendo que tá chegando aqui a inspeção e como tem umas coisas para organizar no teu carro, se você quiser eu tenho um amigo ali, você deixa um dinheiro, não sei o quê. E aí passa aqui tal hora e já tá tudo resolvido. O próprio mecânico português já falava que ele já ganha uma comissão, o amigo dele lá também ganha, e por mais que o carro tiver alguma coisa, eu consigo protelar para o próximo ano aquele conserto. E vira e mexe aparece um escândalo sobre essas coisas das inspeções. Tem um outro português que trabalhava comigo me disse, olha, se você não deixar ali na consola do carro uns 10 euros ali para ele tomar um café e tal, ele vai começar a achar problemas. Olha só. Já me aconteceu de o cara travou de vez, freou de vez, uma mulher bateu nele e eu vim atrás e bati também. Só que o cara tava errado, ele já desceu do carro falando, meu irmão é polícia, pode deixar que eu tô tratando, já puxou minha placa. Aí eu vi que, mano, isso vai sobrar pra mim. Eu fui, me adiantei e chamei a polícia. Na hora que a polícia chegou, eles foram ali, conversaram num canto. Quando o polícia voltou e falou o seguinte, o senhor tá errado, o senhor bateu por trás, inclusive você empurrou o carro que colidiu no outro. E aí a menina que tava no carro do meio foi muito honesta, falou, não. O rapaz bateu em mim depois, ele não empurrou meu carro, foi choque em cadeia, como eles falam, né? Mas não empurrou meu carro. E ficou naquela confusão e o polícia falou, é o seguinte, se você quiser continuar com essa queixa, nós vamos prosseguir, só que eu vou encontrar, eu vou cuscovilhar, eu vou, mano, revirar teu carro, eu vou achar alguma coisa, eu vou tomar tua carta, eu vou arrumar meio de te culpar pelo acidente todo, você vai ter que pagar o carro de todo mundo, não sei o quê. Como é que é? Quer prosseguir com a queixa? Olha, dessa maneira, eu acho que eu fico por aqui, então. Eu tive que pagar o meu prejuízo, o meu seguro pagou o da menina e o dela pagou do cara que ficou pra minha cara dando risada. O cara olhava pra mim assim, eu tipo, nossa, eu sou irmão de polícia, velho. Você quer o quê comigo? O que você Esse tipo acha? De coisa acontece em todo lugar. Todo lugar. Tem também aquela rivalidade entre Portugal, Espanha e França. Sempre que um francês ou um espanhol está em Portugal, faz qualquer coisa errada, leva multa, a polícia tem o prazer de dar multa. Eu já levei multa claro, foi excesso de velocidade, mas quando eles viram a matrícula portuguesa, já vieram atrás de mim, tipo coisa de filme, com as luzes ligadas, não sei o que, eu parei o carro, já vieram com a maquininha para pagar. E aí foi até engraçado, porque a minha prima tinha estudado com polícia desde pequena. E ele achou que eu era marido dela, e aí já ficou todo nervoso. Aí disse assim, olha, se fosse o cinto de segurança eu conseguia livrar a multa, mas como foi por excesso de velocidade, está no sistema, eu não posso fazer nada, vai ter que pagar. Ou seja, se eu quisesse ali... Há um meio... né? Imagina, minha prima não falou nada, do tipo alivia e tal, ela só tirou a máscara e falou, já pra você. E o cara já disse... Pô, conhece ela de pequena, né? Olha, se fosse só o cinto, mano, eu aliviava. Ou seja, já íamos usar ali o jeitinho e tal, o jeitinho espanhol, no caso, o jeitinho galego, pra favorecer porque era um conhecido. E isso é uma coisa que me incomoda, cara, porque muitas vezes eu acho que eu não me incluo tanto nisso, embora a gente enalteça muito o que vem de fora, né? E é aquela velha síndrome do viralatismo, né, do brasileiro, né? De achar que tudo aqui é uma porcaria e o que vem de fora é tudo perfeito, né? E você vê, por exemplo, o técnico português, e agora tá em alta pra caramba aqui, o cara vem aqui, bicho, dita regra, e é aceito. Né? Porque isso aqui é uma questão cultural, de educação. Pô, vocês que trouxeram isso pra cá, cacete. E como se na casa deles, na terra deles, não tivesse também, né? Então, e isso é normalizado, isso é aceito demais. Você veja, meu, o que eu não sei se você acompanha futebol, o que o Vitor Pereira fez. Eu sou corintiano, fiquei pé da vida mesmo. O que o Vitor Pereira fez...
E bem feito que perdeu ontem também. Com o Corinthians, né? Que fingiu ali uma história lá, tal, meio que pra cair fora, entendeu? Talvez a história seja até verdadeira, mas ele deu uma vitaminada ali pra poder cair fora, tal. Então, assim, muito se fala de conduta, de respeito, de educação, tal. O Abel Ferreira fala muito de educação. Olha como esse cara trata as pessoas no campo. Então, assim, isso é uma coisa que é foda e é importante trazer, né? Que os caras vêm aqui ditando regra, vêm achando que eles são superiores. E, na verdade, muito do que a gente tem de errado é trazido exatamente por eles, né? E é legal você trazer esse ponto de vista. Agora Zé, me fala uma coisa, cara. Você empreendeu em Portugal e na Espanha. Aqui, cara, para você empreender, a burocracia, ela praticamente faz você desistir antes de começar. É uma coisa assim, é massacrante. Cada gaveta que você abre, pula um boleto que você tem que pagar, alguma coisa que você tem que fazer, os tais jeitinhos também, né? Se você não fizer, você também não consegue. Como é que é lá? Como é que é a burocracia? Quais são as exigências? Você é cidadão de algum desses países? Não, eu estou em processo de tirar minha cidadania por tempo de residência. Pode querer. Que eu já moro há quase 6 anos e a partir de 5 anos você já pode pedir ou só o título com a residência definitiva ou se nacionalizar. E o brasileiro é o único estrangeiro que tem, mesmo sem ser... sem pedir a cidadania, pode se nacionalizar, pode ter o título, o cartão de cidadão, como eles chamam, que é como se fosse uma RG. E tem todos os direitos e deveres de um português. Nós temos um acordo que, na verdade, até alguns países lusófonos, as pessoas ficam meio que com raiva, dizem que o brasileiro tem mais privilégios. Mas, na verdade, é que o Brasil tem acordos com Portugal, que os mesmos direitos que eu tenho, minha companheira, os meus amigos portugueses têm se vierem para cá. Eles também têm direito a pedir, trocar a carta de condução, são várias coisas que a gente não facilita, assim. Perfeito. Em termos de burocracia, a Europa tem um imposto único, né, que é o IVA, o IVA, que isso ajuda muito. Cada país tem a sua cota. A Espanha, por exemplo, é menor do que Portugal. Por isso que é muito... Eu, quando eu morava na fronteira, eu cruzava a fronteira para ir abastecer o carro, para comprar coisas, o espanhol... Os valores já mudam, só já de você mudam. passar. Primeiro que o salário mínimo na Espanha é 1.000 e pouco. Em Portugal é 750, 40% maior. O imposto é menor. A Espanha agora zerou o imposto na compra de itens de supermercado. Então, muita gente... Só para fazer uma pergunta rapidinha aqui. O cara consegue, por exemplo, você falou que você às vezes estava a 2 quilômetros de uma fronteira ali. O cara consegue, por exemplo, trabalhar na Espanha e morar em Portugal? Sim, tem muito. Inclusive, Olha, na época do Covid... A moeda é a mesma? Sim, na época do Covid, você tinha que mostrar uma carta que justificasse por que estava cruzando a fronteira. Eu moro aqui, mas trabalho naquela fábrica do outro lado. Olha só. Então, mostrava o polícia, pode passar. E muita gente mora em Portugal e trabalha na Galícia porque recebe mais. Mas isso é engraçado, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Os espanhóis piram de ir a Portugal para comprar os produtos têxteis, tipo toalha, coxa de cama. Eles piram, falam que do português esse produto português é do melhor. E para comer, porque no norte eles têm a ideia de comida de fartura. Você vai no Porto, pede um bacalhau, ele vem uma coisa mais gourmet, assim, pequenininho. Você vai comer no norte, pede uma comida para 2 pessoas, comem 5. Vem 2 postonas de bacalhau. Fartura, mesmo. Vem fartura mesmo. Então, uma amiga minha de Dublin veio me visitar lá no norte. Nós pedimos uma comida para 2, comiam 5 facilmente. Olha. E realmente no norte eles têm essa coisa da fartura, assim. E o espanhol sempre acha que é vantagem vir comprar coisas em Portugal. E o português, ou quem mora em Portugal, já acha que é mais vantagem na Espanha, porque o IVA é mais barato. Tem louça, eu como cozinheiro. Fui montar a cozinha de um restaurante, estava trabalhando de chefe desse restaurante. E louça, material de porcelana, os pratos de porcelana não, de cerâmica. Uns pratos bem diferentes ali para fazer a carta. E quando eu comecei a conversar com o dono da loja, eu falei, como é que vocês conseguem vender isso mais barato que em Portugal? E o cara começou a rir, falou, na verdade, vocês que fazem. Vocês fazem em Portugal, vendem para nós e nós conseguimos vender mais barato. Então, assim, as pessoas de Portugal vão comprar na Espanha um produto que é feito em Portugal. Tipo, um prato que eu tinha visto numa cadeia dessas de cash and carry, né, tava tipo 10 e pouco mais o IVA, e eu comprei por 2 e alguma coisa cruzando a fronteira. Tipo, é surreal, mas você sente que a moeda é a mesma, mas você tem mais poder de compra na Espanha do que em Portugal. Perfeito. E, cara, me fala uma coisa. Você adotou... Você é o quê? Você é São Paulino, não? Eu era. Eu não acompanho mais futebol, até porque eu não tenho tempo de ver os jogos. Pode crer. Ali você adotou algum clube como o seu? Né? O Porto, sei lá, né? O Benfica?
Tenho 2 clubes que eu Vocês gostava são 3, de né? Tem o acompanhar, Sport, o Porto e o Benfica. O Mas resto em tá Portugal muito... não, porque como eu disse, eu sou galego de coração. Na Galiza, o meu Perfeito. time é o Compos, de Compostela. Compos. Tem até um jogo clássico no YouTube que o Ronaldo Fenômeno faz coisas fantásticas, assim, numa goleada lá contra o Compos. E Olha o que Celta legal. Vigo também eu gosto, porque tá ali na fronteira com Portugal. Eu não me sinto muito confortável para... Minha companheira gosta do Porto, mas porque ele sempre tem essa coisa de, você é brasileiro, eu não tenho um sentimento de pertença. Eu falo que não consigo me sentir em casa lá. Então, também acho que seria hipocrisia. Muito brasileiro bota camisa e tal. Você chegou aí no Dragão, ali, no Eu da Luz? passo em frente todo dia, assim, mas eu nunca entrei Deve lá. ser um baita estádio, né? É bonito e tal, mas E eu fico um pouco à parte do futebol porque é muito violento a cena. Tipo, teve a Copa das Nações, uma coisa assim que Portugal sediou. E, mano, tem vídeos no YouTube, os hooligans destruindo tudo na cidade. Recentemente? Tudo, tipo, isso tem uns 2 anos, 3 anos, sei lá. Tipo, olha. Tinha até um dos caras que ele é proibido de participar de competições esportivas na Europa. Então ele não podia ir pro Porto, mas ele foi para Guimarães e começou a fazer vídeo e tal, e provocando a torcida do Vitória de Guimarães. E aí quando os portugueses chegaram, eles já tinham corrido e tal, mas quebraram um monte de coisas lá em Guimarães. E o futebol na Europa é muito político também. A gente estava falando da cena do racismo. O Real Madrid é time de fascistas. O próprio Santiago Bernabéu era o braço direito do Francisco Franco. O Atlético de Madrid é um time de fascistas e quem é de esquerda em Madrid é do Raio Vallecano. Quem é de esquerda em Barcelona é de Madrid? É time de esquerda, E quem é de esquerda em Barcelona torce pro Barcelona. Quem é de direita torce pro Espanhol, que é com Y. Não sei. E no País Basco já é o time dos operários, tá? Aquela coisa, o Osasuna, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, são times de esquerda. Ali, né? Tanto que você vê no estádio, os caras abrem bandeiras tipo pretas, anarquistas, bandeira do Che Guevara aos comunistas. E em Madrid, se você olhar bem os Ultrasur, eles têm suásticas ocultas, assim. E como é que o Real Madrid faz para apoiar essas torcidas? Eles não dão dinheiro, eles dão ingresso. O líder da torcida vende para os sócios da torcida aquilo e gera caixa para uma torcida racista. Elitista pra caralho. Eu nunca vou usar uma camisa do Real Madrid. Olha só. Real Madrid para mim é torcida de fascista. Independente de quem joga. Independente de quem joga. Pode ter um time de 11 brasileiros jogando lá. É time de fascista e eu não... É uma camisa que eu me recuso a usar, assim. E eu fico mesmo triste. Paris Saint-Germain também tem uma história bem complicada, assim, que... Quando eu vejo um brasileiro com a camisa do Paris Saint-Germain, eu fico assim, mano, se ele fosse estudar um pouco a história do clube, ele pensaria 2 vezes antes de vestir de vários, né? E a Europa é muito assim, tipo o West Ham. Uma vez eu tava conversando isso com teu pai, que eu fiz um cara chorar, um inglês, porque ele veio me perguntar qual time que eu torcia, eu falei que era São Paulino, e falei daquela defesa do Rogério, lá da cobrança do Gerrard. O homem começou a chorar, vieram um monte de hooligans, assim, o que foi? A confusão? Ele falou, não, o cara é brasileiro e tá falando daquele jogo lá, do Liverpool, não sei o quê. Mano, os caras começaram a pagar cerveja, os ingleses mais velhos vieram falar comigo e tal. A gente fez uma rodinha e a menina virou pra mim e falou, mano, você emocionou meu pai, você fez meu pai chorar. Lá na Inglaterra, você tem algum clube? Eu falei, eu tenho, o West Ham. Aí ela deu um tapa, eu tava com essa boina, ela deu um tapa assim e falou, claro, com essa boina de operário, é claro que você ia torcer pro time dos anarquistas. E é isso, né? O West Ham foi o primeiro time que aceitou... Dos operários, né? E outras pessoas de outras nacionalidades. Então, tem turcos, tipo, tem gregos... Tipo, Millwall é time dos nazis, tem que ser inglesão, ele é um bairro super de brancos, não sei o quê. Se você for pensar, mas que aqui também tem, né? Sobretudo no sul, né? Você pega o Coritiba, por exemplo. Sim. O nome é Coxa Branca. Sim. Porque só cara branco podia jogar. Sim. O Grêmio chama o Inter de macaco. O Palmeiras tinha isso, só descendências diretos de italiano que podia jogar. E em contrapartida você pega, por exemplo, a Ponte Preta, o Vasco, que foram os caras que abriram primeiro para os negros jogarem. Então, o futebol tem muito isso também, o próprio né? São Paulo e o Fluminense, a coisa do pó de arroz. O negro não podia jogar. Então, o São Paulo tinha um cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas era um filho de um alemão com uma negra. E ele era moreno, dos olhos verdes, e ele tinha que passar pó de arroz na cara para poder jogar. E daí vem a coisa do pó de arroz. Sim, o futebol tem esse cunho muito político mesmo. Eu tenho uma curiosidade muito grande, cara, de ver um jogo lá de Portugal. Deve ser visceral. Os caras são apaixonados. Sim, também. Eles levam muito a sério, gostam muito. Só para concluir a coisa do West Ham. Por favor. O West Ham foi o primeiro clube da Inglaterra que aceitou um líder de torcida negro. Então tem até um filme, o Cass, que conta a história como é que o cara virou o líder da claque, como se diz em Portugal. Então o West Ham é realmente o clube que, tipo, se você quer ser aceito e tal,
é na torcida do West Ham. Olha Que é dos legal. operários, você vai ver turco, grego, brasileiro, Bem, todo mundo bem ali, democrático jamaicano, ali. todo mundo ali junto torcendo. E os outros já são essa coisa, pá, eu que sou daqui, eu que sou, né, minha origem é inglesa mesmo, essas... E, cara, assim, estendendo agora para a Europa de uma Aham. forma mais ampla, depois para a gente voltar para o Brasil também. Você deve ter rodado muito ali. Ah, eu viajei um pouquinho, assim, Cara, é muito... É espetacular mesmo, tipo, a Europa é do caralho mesmo, assim, tipo... Não, é muito legal, tipo, e tem algumas cidades pequenas que tipo, Santiago de Compostela é uma cidade que é gostoso de se perder em Santiago. Uhum. É pequena, os prédios são todos de granito ali, você parece que tem a sensação que está dando voltas, você tá meio que num pesadelo às vezes. Uhum. Mas aí pá, você desviou ali um pouquinho, pegou uma rua para a direita, descobre um lugar que tem um jardim secreto. Ouve uma música distante, quando se aproxima tem uma bandinha tocando um jazz, ou tem uns brasileiros fazendo um samba bacana. Ou tem, tipo, uma apresentação com música típica. Tipo, na Galícia mesmo eles têm a música de taberna. Uhum. Então, tem até uma amiga que toca nesse projeto, ela toca pandeireta. Eles saem de bar em bar e vão fazendo músicas, tipo, tradicionais e os bêbados vão atrás, assim. Então, o pessoal toma uma aqui, tá? E o espanhol tem muito isso, que lá em Portugal eles chamam de ralitasca. Sei. Pub crawl, né? De sair bebendo em todos os bares possíveis. Sim. Às vezes você começa a gostar de um lugar e eles dizem, não, vamos pro próximo. Porque tudo é muito legal, temos que curtir tudo. Tem que aproveitar todos. E sim, tem muita coisa com história, né? Tipo, Não, esse é um elemento que... Amarante né, mesmo. Quase todos os dias eu viajo para Amarante e eu não canso de explicar aquela cidade para os turistas. Você está num lugar e aí a gente começa a falar como é que São Gonçalo, que inclusive é um santo muito famoso aqui no Brasil, como é que nasceu a lenda do São Gonçalo. Essa igreja começou em 1540, levou quase 100 anos para ficar pronta. É bairro no Rio de Janeiro, né? Vocês estão vendo esses furos aqui na parede? São tiros de escopeta, porque as tropas de Napoleão, quando estavam tentando passar o rio para invadir o porto, os portugueses tentaram bloqueá-los até a chegada dos ingleses para ajudá-los, não sei o quê. Então, nessa ponte supostamente passou, na antiga ponte romana, o apóstolo Tiago, quando veio de Jerusalém. Passou o Gonçalo, passaram as tropas de Napoleão e agora estamos passando nós. Nós passamos por aqui e escrevemos a história, né? Sim. Então, uma cidadezinha pequena com uma história quase que milenária, assim. Sim. E um marco romano, por exemplo, que tem em Valença, que tem lá escrito em latim a tradução. Foi colocado por ordem do imperador romano, não sei o que, no ano 43 depois de Cristo. Aí você olha assim e fala, mano, tem quase 2000 anos isso. É espetacular, né? Você está diante de coisas que assim, a gente não tem aqui. Sim. Nós temos a nossa história, temos a nossa identidade, mas você pegar, sei lá, né, um castelo de sei lá quanto antes de Cristo. Sim. Roma deve ser foda também. Sim. Roma deve ser... Eu não conheço a Europa, cara. Uhum. Então eu tô aqui me divertindo muito porque, por mais que a gente pesquise, a gente vai... Você conhecer, você vivenciar, você tá diante de certas coisas é espetacular. E, cara, muito se fala ali sobre a mobilidade, né? Que aqui, você, por exemplo, no Brasil, eu quero ir para Natal, você vai pegar um voo de 3 horas, cara, de São Paulo para lá. Ali, você pega um trem, você tá na Itália, você tá na Espanha, é assim mesmo? Você fala, eu vou para... Não digo assim, vamos, sei lá, Holanda, sabe? Porque eu não sei, por exemplo, Dublin é só por avião ou navio que você chega. Ou Sim, tem via ferrovias... Tem uns ferries que... Tipo umas balsas assim, que dá pra pegar e tal. Mas, por exemplo, eu já fui para Dublin e de volta R$19,90. Se olhar, às vezes um sanduíche é 15 paus. Tipo... Isso saindo de Portugal. Tem uma companhia, pode falar o nome, não sei. Não. Tem a Ryanair, que a Ryanair é low cost. Tipo, é engraçado que as aeromoças vendem raspadinha, meu. Então, eles vendem tudo, vendem perfume, elas vendem meio camelô, assim. Ela vem com uma cara de tristeza, dá uma pena, dá vontade de comprar só pra ajudar, meu. Eu sei que não vou ganhar, mas ela vem com uma cara assim, uma tem estratégia, umas aqui. Eles cobram tudo, né? Mas se você for com uma malinha que der ali o peso e o tamanho, tipo... Como eu fui a Barcelona agora e para ir foi mais caro que a gente foi numa outra companhia. Mas para voltar a gente voltou de Ryanair, foi 15 paus a passagem. Então, e tem tipo Flixbus. Eles têm umas promoções de 99 cêntimos uma passagem do Porto para Bilbao, por exemplo. Então você tá ali, tô de bobeira, tenho 4 dias de folga. Mano, eu nunca fui a Bilbao. Vou para Espanha, vou conhecer uma parte diferente da Espanha. Para 99 cêntimos a ida.
Não, E aí depois você escolhe se tiver com pressa, volta de avião. que você quer ir para Curitiba, você quer ir para o Rio, você gasta uma nota se não Sim. comprar com alguma antecedência, né? E tem muita gente que fala assim, você viaja muito, não sei o quê. Eu falo que é coisa de prioridade. Porque, tipo, cigarro é caro. Uhum. Dependendo da marca de cigarro que você fumar, vai ser entre 4 a 6 euros. Uhum. Digamos que uma pessoa que fuma gaste um maço de cigarro a cada 2 dias. Porque sempre tem alguém que te pede ali um na rua, um amigo, não sei o quê. Outro dia eu fiz esse cálculo, tava mostrando para minha companheira. Eu falei, mano, durante 12 meses, fumando a cada 2 dias um maço de cigarro, eu vou gastar muito mais em cigarro do que a passagem que eu gasto pro Brasil. Então, às vezes, eu escuto alguns portugueses que falam, eu gostaria muito de ir a... Gostava, né? Gostava muito de ir ao Brasil, mas é caro, não sei o quê. E aí eu olho assim, o cara tá com cigarro aqui no bolso. A prioridade, né, meu? Sim, exatamente. E você estava falando que você esteve na Noruega também, em Oslo. Sim. Você chegou a ver a aurora boreal ali, o sol da meia-noite, aquelas coisas doidas ali? Eu fui no inverno e eu fiquei só em Oslo mesmo. Mas invernão, menos, mas assim, menos 30. Eu fiquei em Oslo e tal uns dias e fui nos últimos dias para onde uma amiga minha cresceu, que é perto assim de Oslo. Uhum. E tipo, imagina, a mina abriu a porta do quintal assim que dava para um terraço assim, e falou: "Quer cerveja?" Uhum. Pegou a cerveja do armário, temperatura ambiente, a casa estava quentinha, cavou assim, tinha isso aqui de neve, enfiamos a cerveja ali, vamos dar uma volta com o meu cão. Saímos para andar com o cão, não sei o quê. Quando a gente voltou, vamos correr, que senão a tua cerveja vai explodir, meu. Uhum. Tava geladaço, gelei. Pra mim foi uma experiência, gelar a cerveja na neve, assim. Olha que legal. Tipo, choque cultural. No outro dia, no café da manhã, ela me ofereceu café e falou: "Você não se importa de tomar um café requintado? Porque café aqui é muito caro, tipo, a gente não joga fora. Eu sei que no Brasil vocês não gostam de tomar café requintado e tal." Perfeito. Só que aqui, e ao mesmo tempo, tinham ovas de salmão, ovas de não sei o quê. Umas coisas que aqui seria, tipo, super caro, gourmet. Elite. Era, tipo, era como comer um ovo frito pra eles. Porque é de lá, né? Porque é de lá. E o café, que tem várias taxas. E, tipo, na Noruega tudo é muito caro, muito caro. Imagina, eu troquei o meu dinheiro, tinha, tipo, um monte de zeros. Eu pensei, nossa, eu tô rico. Só que eu achei que tava, tipo... não é o mesmo euro que o de Portugal? Não é Kroner. Kroner? Krona, como eles falam, que é a coroa norueguesa. Ah, perfeito. O real vale, coroa dinamarquesa. Não, perfeito. O real vale muito mais que a coroa, só que a diferença é que a velocidade com que eles ganham. Nosso dinheiro, se for trocar um para um, nosso dinheiro vale mais. Só que para eles ganharem... Você trabalha muito mais para ganhar, né? Só que eles ganham muito mais em um período de tempo assim, muito curto. Então, quando eu troquei o dinheiro, eu achei que tava rico. E aí, quando eu fui pegar o metrô, 90 coroas. Porra. Imagina, eu tô acostumado com poucos zeros. Tipo, Portugal, o metrô custa 2,10. Né? Então, de repente você pega uma coisa que custa 90, aí você já... Eu fiquei, mano, pobre é complicado, lixado. Mas eu fiquei rico e já tô pobre de novo. Alegria dura pouco. 1 quilo de carne de porco custa muito mais barato do que uma cerveja no bar. Pode crer. Tem essas coisas, são essas diferenças que a gente fica pasmo. Assim, sim, e só ali no dia a dia que você vai conseguindo se entender, fazendo essa conversão, tal, você consegue compreender, né? Porque é isso, né? Às vezes se deixa levar pela quantidade de zeros que tem, e você se ilude, né? Achando que agora eu vou nadar de braçada aqui. Não, um negócio é 1000, né? Tipo pesos, né? Pronto, na Noruega acontece muito roubo de bebida na balada, porque bebida é tão caro que tipo, você tá bebendo aqui e você deixa um gin tônica de bobeira. Quando você olha assim, cadê meu gin tônica? Alguém já pegou e tá ali tomando teu gin tônica. E já tá aí pronto. E já era, roubam a tua cerveja, roubam o teu coquetel. Porque é mesmo muito caro. Meu. Sim. Um amigo meu que é músico, eu saí com ele e ficamos ali na balada bebendo. Ele ficou assim, mano, minha mulher vai me matar, velho. Falei, por quê? Eu bebi o cachê todo, cara. Falei, mas é tão baixo assim o cachê? Ele falou, não, o cachê é muito bom. O problema é que a bebida é muito cara. A bebida que é alta. Então, ela vai me matar. Eu perdi um dia de trabalho. E, cara, assim, novamente, como eu fiz com o Jean, eu falei que o Jean era mineiro de Juiz de Fora e ele é paulista de Tapetininga. Eu falei que o Zé é paulistano, mas ele é nascido em Natal. Então, já me corrijo aqui rapidamente. Mas São Paulo tá no coração, né? Eu cresci em São Paulo, Cara, eu fui para Natal e até você me arrumou ali para ficar na casa da tua mãe, foi espetacular, né? Mas eu fiquei impressionado, cara. Eu gosto muito de, assim, trazer essa visão bonita da coisa, natureza,
lindas praias. E conheci muito pouco do Rio Grande do Norte, né? Eu me concentrei mais na capital mesmo e conheço alguma coisa do interior. Até para ir, por exemplo, para Redondas, às vezes você está perto ali de Mossoró, né? Então, exatamente. Fui ali em Areia Branca e tal. Mas, cara, eu assim, branquelo, 2 metros e pouco de altura, tal, tava com cabelo grande na época, meio loiro, assim. Todo lugar que eu ia, os caras falavam, meu, ó, não anda muito por aqui, não, toma cuidado, porque aqui tá complicado. E todo lugar que eu ia. Teve até uma vez que eu tava indo pra casa da tua mãe de busão, peguei lá na frente de um shopping lá de Natal, peguei o busão, desci no ponto errado. E fui parar num buraco ali, cara, vazio, sem ninguém assim. Então eu falei, meu, e agora? Consegui achar, porque as ruas eram meio parecidas ali, Paranamirim, né? Sim. E os caras alertando o tempo inteiro. Falei, meu, cuidado. Não sei se achava porque era gringo, ou sei lá, tava com cara de bobão mesmo, de alvo, né? Sim, sim. E assim, é isso mesmo, cara. Tipo, é realmente assim. E outra coisa que eu fiquei impressionado, vi mais em Natal do que outros lugares, embora o Nordeste seja evidenciado muito por isso, de exploração infantil sexual. Sim. E isso assim, gente, assim, tô relatando o que eu vi de fato, tá? De você tá sempre... Porque os caras chegam muito ali para você te abordando, né? Com artesanato, para te pedir uma grana, assim, né? Naqueles pontos turísticos, no Cajueiro, ali nas praias, nas lagoas, né? Que você tá. Então chega aquelas vans cheias de turista, a galera já aproveita para tentar fazer o deles ali, né? Sim. E, cara, eu vi mais de uma vez, só num passeio que eu fiz, estava ali com a minha família e tal, que menina de 10, 11 anos chegava para conversar, botava a mão na perna. Você falava, puta, cara, que coisa, né, insana, né, meu? E tem alguém por trás dali conduzindo essa situação. Algum filho da puta, vamos falar a verdade aqui, conduzindo essa situação absurda. Então, não é um mito. Isso é uma real mesmo, né? Na época do... E perguntando para você, por você ser de lá, né? Sim, na época do boom do turismo, tinha muito voo charter. Teve um voo que ficou famoso porque a Polícia Federal já tinha a lista das pessoas que iam desembarcar e de, sei lá, 200 e tal pessoas que estavam no avião, todos eram homens, não havia uma única mulher. Então já foi caracterizado como turismo sexual. Eles chegaram, pararam, a polícia entrou e tal, conversaram, não sei o que, falando todo mundo de volta. Isso era um voo, esses voos privados e tal, tá caracterizado como turismo sexual. Não tem uma mulher no voo, todo mundo de volta. E não deixaram os caras desembarcar. E a batata, é isso de fato? Ou sim, pode haver alguma injustiça, alguma confusão? Assim, Natal tinha duas máfias no começo dos anos 2000. Tinha a máfia norueguesa e a máfia italiana. A máfia norueguesa era super discreta, tanto que eu trabalhava num restaurante, eu achava que os caras eram professores ou investidores, eles são super certinhos, de óculos, não sei o quê. Tinha um cara que parecia o Van Damme, um dos noruegueses. E um dia a minha gerente falou, pô, você viu que fulano de tal foi preso, não sei o que, era da máfia, saiu no Fantástico. Só que a cena deles era lavagem de dinheiro e tal, era uma coisa mais tranquila. A dos italianos, não, todo mundo sabia onde eram os bares dos italianos, porque eles eram barulhentos, faziam tipo cão, assim, fazia questão de mijar para dizer esse é meu território. Estabelecer e ali, eles tinham né? coisas de controle das mulheres, tipo, inclusive elas tinham a discoteca, a boate lá que eles tinham, as meninas dançavam, onde os gringos iam, e eles tinham um acordo com os taxistas. Se elas saíssem dali para fazer uma coisa por fora, o taxista ganhava para denunciar e elas sofriam as punições, não sei o quê. Então era bem mais complicado. E os italianos mesmo... É um outro tipo de italiano, se a gente pensar romantizando assim, o italiano que veio para o Brasil no começo do século passado veio para trabalhar, desenvolveu a coisa do café no século XIX também. Meter a mão o italiano na que veio para lavoura, cá né? era o pessoal da máfia, meu. Então veio para cá para lavagem de dinheiro, tinha muita gente que já estava pedido pela Interpol, tipo no Canadá, em outros lugares foram para o Nordeste. E chegaram ali, estava no começo da coisa do turismo, tinham muitos laranjas, pegavam um brasileiro que era tipo o porteiro. Falava, ô Gustavo, gosto de você pra caramba, mano, eu acredito em você, você é um cara bom. Você não quer ser meu sócio? Vamos lá, eu abro essa empresa, boto no teu nome, você vai ganhar ali uma Tudo participação, por baixo ali não sei o quê. E aí, e o brasileiro simples sentia-se assim, pô, finalmente estou valorizado. Eu tive um chefe que foi assim, o cara era porteiro, o italiano, e ele era super um cão de guarda assim dos italianos, super leal. Quando os italianos foram presos, ele ia na cadeia visitar os caras e tal, porque o italiano precisava de alguém como testa de ferro, e o cara se sentia reconhecido. Falava, pô, uma vida inteira de sofrimento, digamos assim, com trabalhos pequenos, de repente vem esse italiano e me coloca aqui como patrão, né? Fica importante, pô, tô assinando documentos, estou respondendo como sócio-gerente.
Dão responsabilidade pro cara, né? Responsabilidades e tal. E o italiano, tipo, encontrei alguém de confiança. Perfeito. Né? Pra um Isso, fantoche ali. Né? Sim, teve até uma operação lá em Ponta Negra que a Polícia Federal teve que locar 2 ônibus para poder colocar todo mundo, porque não eram só os italianos. Olha só. Eram, tipo, alguém que começou como barman, de repente virou gerente, já tinha patrimônios, não sei o quê. Ah, mas não tem nada a ver. Vai ter que explicar lá na Federal. Então, Sim. Então, os italianos, em Natal mesmo, assim, eles ajudaram nessa coisa de fomentar o turismo sexual. Uhum. E, inclusive, Natal ficou uma cidade que, por exemplo, Ponta Negra, as pessoas de Natal não iam a Ponta Negra. Uhum. Porque corria o risco da menina, tipo, tá lá de boa, só queria curtir uma praia, já chegar um gringo, e Achando que ela que fosse ela tava assediada lá. e tal. Então, Natal começou a criar, as pessoas começaram a criar... Estigmatizada, sim, né? lugares para as pessoas da cidade e lugares que a gente sabe que é só de gringos. Olha só. Tanto que eu recebi agora em janeiro um amigo meu de Bilbao, de São Sebastião, desculpa. E ele morava em Natal e ele e um outro amigo de Barcelona. E eu trabalhava num bar e eles iam sempre para esse bar e só dava gringo nesse bar. Eu falei, não, vocês moram aqui, por que vocês não vão para outros lugares da cidade? Porque nós somos gringos e nós não somos aceitos. Eu falei, não, vocês não são gringos. Gringo é quem vem para cá para bagunçar, tá? Vem fazer esse tipo de turismo pobre, assim. Vocês moram aqui, vocês contribuem. Aquilo me doeu de uma maneira. Comecei a levar os caras para churrasco, para feijoada com rock, que o feijão com rock. Você começa a ser marginalizado, Sim, né? eu comecei a trazer o cara para churrascos em casa, de família, não sei o quê. Criei uma amizade com eles. Pô, eu tinha um food truck em Natal. O cara foi me visitar no Porto, levou o meu boné, fez uma foto com o meu boné do food truck. Olha que legal. Eu botei o nome do sanduíche com o nome do filho do cara, tá Olha ligado? que legal. Então, uma amizade que, mano, tem quase 20 anos. Que demais, cara. E eu tentei tirar os caras dessa... Mano, porque eu não me vejo, tipo... eu sofri invisibilidade social em Portugal. Uhum. Eu sei como é difícil você estar vivendo ali e não conseguir se inserir. Eu nunca quis... Não ser permitido que você se insira, né? Eu nunca quis ser esse hermético, assim, tipo, estar num lugar e viver ali só no meu mundinho, só entre brasileiros. Eu sempre quis... Pá, se tem um parque ali que tá meio que degradado e tal... Pô, vamos lá, vamos dar um tapa ali, vamos pintar, vamos tentar... Eu sempre quis contribuir para a sociedade em que eu tentar me inserir. Perfeito. E durante muito tempo eu me senti impedido de fazer né? isso. E eu experimentei isso, só que do outro lado. Essas pessoas estavam se sentindo excluídas. Perfeito. Eu falei, não, vamos lá, peraí, vocês falam português, falavam com aquele sotaque carregado de espanhol, mas faziam um esforço de falar. Eu falei, pô, vamos lá, mano, vamos colar junto. Legal, vamos colar com a galera. Vocês moram aqui, vocês não podem viver à parte, vivendo de barzinho de turista, não sei o que. Vocês moram aqui, trabalham aqui, pagam impostos aqui, estão contribuindo para o desenvolvimento da cidade. A presença de vocês é importante. Como a gente estava falando, você recebe um povo de um determinado lugar, a prova disso é o Brasil, né? Você vai à Bahia, tem uma influência muito mais africana, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de comer. Você vai no Sul, uma outra influência. Então, cada pessoa que está inserida naquele lugar deixa a sua contribuição. Perfeito, com certeza, absoluto. Cara, pra gente... Tá legal demais, assim, mas pra gente finalizar com uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Você voltaria a morar aqui? Porque acho que quando você sai e você tem contato com um país que, por mais que tenha os seus problemas, todo lugar tem. Sim. Não é nada, né? Não é o Mary Poppins, né? Você está na Alice no País das Maravilhas, tudo é maravilhoso, tudo é uma fantasia. Não é. Tem corrupção, tem problema, tem desigualdade, tem preconceito. Sobretudo com quem é de fora, né? Mas você mora em países, cara, que a coisa deve ser melhor conduzida do que aqui. Aqui tá muito... Tá na banguela, tá na ladeira acelerando. Você conseguiria voltar a morar aqui? Você acha que... Não, né? Seria difícil se adaptar? Cara, eu me sinto assustado andando aqui. Tipo, o Porto é perigoso, assim. Como eu tava comentando com você do acidente que eu tive um traumatismo craniano por um roubo. Bateram-me na cabeça... Eu até brinco que eu renasci em Portugal, porque meu coração parou, fui ressuscitado na ambulância com o desfibrilador. E é o maior medo de um imigrante, acontecer algum acidente. Imagina, eu acordei 12 horas depois na UTI, com sonda, tipo, sem roupa, e desesperado, sem saber o que tinha acontecido. Eu olho para a maca do lado, tem um rapaz de menos de 20 anos com a cara desfigurada, com a mãe chorando, o cara estava indo para cirurgia. Então imagina o susto que eu acordei, assim. E eu tava caminhando e levei uma pancada na cabeça, caí, bati a cabeça numa quina de alguma coisa e meu coração parou ali. E tipo, tava lá no laudo, tá? Então imagina. Mas assim, no geral, eu gosto muito de morar em Portugal. Eu ando tranquilo, você tem uma coisa que eu não consigo fazer aqui, mano. Eu consigo andar com o telefone na mão,
como eu fiz em Barcelona, agora eu fui em janeiro, de você estar se orientando, tá ali com o GPS, onde é que é. Sem medo de Sem dar medo. alguma Assim, merda. você não pode dar uns vacilos. Tem muito roubo, tipo, no metrô. Eles pegam os gringos que estão... Eles já sabem quanto tempo demora para fechar a porta. Uhum. Então o gringo tá ali com o celular na mão. Na hora que vai dar o apito, que vai fechando, o cara arranca e corre. Porque daí o turista tá com as malas. Se eu for correr atrás do telefone, eu deixo as malas. Se eu fico com as malas, eu perco o telefone. O que vale mais a pena? Uhum. Então tem essas coisas. Mas no geral, eu consigo ter uma qualidade de vida com muito menos. Aqui tudo é muito caro. Para você comprar Perfeito. um tênis, tudo é muito caro. Para ter um carro... Imposto, taxas. Imposto, Então, assim, o meu próprio meio, assim, eu tenho uma grande amiga do Canadá que mora no Porto, tenho um amigo indiano, a minha galera, assim, a minha malta, como se diz em Portugal, é bem cosmopolita, sabe? Sim, legal. E eu me sinto mesmo integrado. Eu gosto da coisa de morar num lugar que é pequenininho, assim, que eu pego a minha moto, 1h30, eu cruzo a fronteira, eu tô no outro país, sabe? Muda o relógio, muda a hora, muda Às o vezes idioma, muda até a moeda, tudo, né? E aquilo que a gente estava falando da facilidade. Você pega ali uma folga, conseguiu juntar 2 folgas, tem 4 dias de descanso. Pô, mano, vou à Praga, vou não sei o quê, pega uma passagem baratinha. Às vezes, tipo, num almoço você vai gastar mais do que o preço da passagem. Perfeito. E são essas possibilidades que eu gostaria muito que o Brasil melhorasse, gostaria muito que isso fosse uma coisa que pudesse ser acessível aqui. Eu acho que talvez um dia até vai ser, mas vai demorar muito tempo ainda. Eu andando no metrô agora, eu fico olhando pra cara das pessoas, assim, talvez pra eles seja até... Eles fiquem um pouco assustados, assim, o que esse cara tá olhando pra nós? Mas eu fico na minha cabeça fazendo as comparações, assim, das realidades de lá e das realidades daqui. Ouvindo as pessoas, de repente o cara tá reclamando pra uma outra pessoa uma situação do trabalho, como eu ouvi agora o cara falando das horas extras que não ia receber, e coisas assim, e ao mesmo tempo é um exercício meu de tentar ser o máximo possível humilde, porque eu tenho casos de turistas que vêm e que são super grosseiros. Tira uma foto minha aqui e tal, porque tenho grana, tô pagando. O americano faz muito isso. Sim. O pessoal da América Central ali, Costa Rica, Porto Rico, mexicano, os que têm dinheiro, que viajam, são um bocadinho rudes. E a gente vê, por exemplo, a diferença o português, por mais que ele seja meio duro no falar, mas eles têm, assim como o francês, uma coisa meio polida. Você está falando, vai interromper, peço licença. Perfeito. Tudo é muito... o brasileiro, a gente é atropela assim. Exato, e isso eu comecei só me dei conta morando lá e eu comecei a ficar mais... A coisa de você tem que pedir licença para interromper. A pessoa está colocando o ponto de vista dela. Você quer colocar o teu, você não pode simplesmente atropelar. E nós atropelamos. Isso algumas pessoas talvez sofram mais porque demorem a perceber. Sim. É complicado mesmo. E essas percepções, cara, de fora, elas são muito interessantes. Sim. E é exatamente por isso que eu chamei você aqui, entre outras coisas, para você trazer a visão de um brasileiro morando num país que, por mais que fale o nosso idioma, sim. né? A mesma língua. Mas tem todos esses elementos, tem seus prós, tem seus contras. Sim. Eu quero te agradecer de coração, cara, por você ter vindo para mim. Eu nem lembro a última vez que a gente se viu pessoalmente. Talvez eu tivesse uns 10 anos. Foi em 2010. Eu vim num feriadão, assim, um bate-volta, eu fui na tua casa e eu tava só tua mãe, eu acho. Porra, cara, porque assim, fazia muito tempo. A gente mantém... Eu te conheci, você tinha 11 anos, meu. Não, exatamente. E a gente mantém contato ali, troca ideia, participando das coisas do outro. E é a vantagem de hoje em dia das redes sociais, que minimiza muito a dor. Eu imagino como deveria ser difícil para quem morava fora há 40 anos atrás. Não, cara, há 20... Sim. Que não tinha WhatsApp, que não tinha Instagram, era muito mais difícil para você manter um contato assim. Hoje em dia, eu que tenho minha filha morando no Brasil, já fizemos coisas assim, tipo, a mãe dela comemorando o aniversário e esperarem para cantar os parabéns, e ele partiu o bolo. Na hora que eu estava chegando do trabalho, fizemos uma videochamada e eu pude participar. E era uma coisa que é impensável há 20, 30 anos atrás. Com certeza. Assim, eu queria pedir só uma ajuda, só para esclarecer que assim, eu gosto muito de morar em Portugal, é muito bacana. O que eu queria mostrar é só para não cair naquele erro do que algumas pessoas fazem, de falar que é tudo maravilha, que é tudo muito bonito. Tem as suas dificuldades, tem até uma brincadeira que o cara morreu e quando ele chegou no céu, São Pedro ofereceu 2 possibilidades. Ficar no céu, as virgens ali com a harpa, não sei o que, ou ir pro inferno. No inferno tinha churrasco, funk, pagodão. E ele tinha que voltar alguns dias depois e dizer o que ele tinha decidido. E é claro que ele ficou com a opção do inferno. Só que quando ele voltou, desceu as escadinhas ali, o diabo apresentou um balde com um esfregão.
Ele, como é que é isso? Eu tava aqui, tinha funk, tinha churrasco, agora eu tenho que trabalhar. Ele falou, mano, você veio como turista há 3 dias atrás, agora você tá aqui como imigrante. Então são... Bela metáfora aí. Mas assim, pesando na balança, eu me sinto muito mais adaptado ao estilo de vida de lá da Europa do que daqui. Eu imagino que pode ser meu caminho mais pra frente. Ainda vai demorar um tempo, mas eu imagino que Mas possa é como ser eu meu disse, é de caminho. cada um. Eu tenho amigos europeus que se sentem muito mais latinos do que europeus, então... É isso, é muito particular, mas exatamente para isso que eu trouxe o Zé aqui, para trazer essa visão muito ampla e também crítica. Eu acho que é importante a gente não romantizar tudo e não achar que só porque é europeu, só porque é de fora é melhor, ou é mais isso ou mais aquilo. É importante a gente pesar tudo tem prós e contras, né? E, cara, obrigado de coração por esse papo incrível que a gente teve, por estar aqui. Eu que agradeço. Fico muito feliz da gente ter se reencontrado aqui. E, porra, que bacana, cara. Fico muito feliz mesmo, foi muito legal. E é até para nós, eu não conheço a Europa, entendeu? Então é bom também me situar, saber as coisas. Quando quiser, vai me visitar e eu faço questão de fazer ali Você não tem a dúvida, já tenho meu guia particular ali, claro que eu vou aproveitar. Meu brother, de todo o meu coração, velho. Obrigadão. Zé é família. De coração mesmo, muito obrigado. Deixa tuas redes aqui, por favor, convida aí a galera. E claro, quem for a Portugal, né? O Zé tá lá, um guia da mais alta qualidade para contar tudo, desde culinária, desde hábitos, desde cotidiano, a história. Você viu que o cara manja muito. Traz o seu contato, por favor, para quem quiser conhecer o teu trabalho também. Eu tenho um projetinho no Instagram que é o De Sabores de Portugal. Então, boto ali algumas fotos de viagens, de pratos e faço uma brincadeira faço um trocadilho ali com as coisas de sabores que... Como é que é arroba de sabores, de sabores de Portugal. Né? De Sabores de Portugal, isso. Tudo junto. Legal. Tem algum outro contato que você queira deixar? Alguma coisa? Não, é só esse mesmo. Perfeito. Gente, bacana demais. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana. Eu estive agora com o Zé Davi, que é brasileiro, que é nordestino, que é de Natal, mas que tem São Paulo no coração e que mora em Portugal, morou na Espanha, e é muito legal a gente ter essa visão de quem mora fora, mesmo sendo brasileiro, para nos orientar, para mostrar que nem tudo é como a gente pensa que é às vezes. Então, fico muito feliz. Sou Gustavo Ciotti, meu perfil no Instagram, Gustavo_Expedicionário. Peço que vocês conheçam o meu trabalho, conheçam do Zé também. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal que toda semana vai ter um vídeo ali, vai ter um episódio da nossa legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com um convidado mais que especial, como foi o Zé. Obrigado, meu amigo. Obrigado, eu.